É muito claro que o Supremo tomou essa decisão só porque tem ministros do Supremo envolvidos. Porque se for seguir a lei, se for seguir a Constituição, se for seguir a própria jurisprudência do Supremo, a CPMI deveria ter sido automaticamente prorrogada. Quais são as ações seguintes possíveis para os parlamentares para defender, né, a prorrogação da CPMI? É uma decisão ilegal, inconstitucional e, na minha avaliação, canalha, né? Porque o Supremo, ele desrespeita a própria jurisprudência, né? O próprio Supremo reconheceu que CPI é direito de minoria na época do governo Bolsonaro, na CPI da Covid, Sim. né? E que a prorrogação era um direito automático, né? Que não existia decisão de presidente do Senado, que não existia decisão nem da própria CPI, assim. Querem prorrogar, não importa nem a vontade da maioria do colegiado da CPMI. Os ministros trataram de coisas que não têm nenhuma relação com a lei que trata sobre a prorrogação de CPI. Né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, falou: mas teve vazamentos. Vamos partir primeiro da premissa de que, de fato, esses vazamentos saíram da CPI, o que não existe nenhuma prova em relação a isso. Isso poderia ter saído da Polícia Federal, isso poderia ter saído do próprio Supremo, isso poderia ter saído de várias instituições. Não há razão para jogar a culpa na CPMI, não há nenhuma prova. Né? O ministro Alexandre de Moraes acusa de maneira leviana. E aí, por isso, esses abusos... E aí eu achei muito curioso o ministro Alexandre de Moraes usar a palavra abuso. E ele julgando uma CPMI em que eu apresentei o requerimento dele, a convocação da mulher dele, em que, na quebra, nós tivemos as informações que mostraram as relações do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Ele, no mínimo, deveria se declarar suspeito, né, para julgar o caso. Já o próprio fato dele estar julgando a prorrogação da CPMI já é um abuso. Né? Isso sem falar de todos os outros abusos que ele já perpetrou em relação, me lembro agora, na decisão do IOF, né, que a Câmara dos Deputados derrubou de maneira legal, constitucional, e inclusive de acordo com a jurisprudência do Supremo, que diz que o plenário da Câmara é soberano para decidir sobre atos infralegais. E ele vai lá e tratorou o Congresso. Então, ele é um ministro conhecido pelos seus abusos e ele vem falar de abuso da CPMI. Então, assim, é muito claro que o Supremo tomou essa decisão só porque tem ministros do Supremo envolvidos. Porque se for seguir a lei, se for seguir a Constituição, se for seguir a própria jurisprudência do Supremo, a CPMI deveria ter sido automaticamente prorrogada. O processo histórico que gesta o Movimento Brasil Livre, ele começa ali em 2013, com a mobilização da classe média em protestos contra um sistema que era entendido como corrupto, ineficaz. Depois você tem as operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a popularização do pensamento conservador. Alguns anos depois, no ano em que nós estamos, 2026, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é um político distante desse espírito do tempo, dessas transformações que ocorreram. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Se rompeu no governo de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele indevidamente tomou os créditos pelo impeachment. Todo o processo histórico do impeachment levaria a uma liderança de direita, né, antissistema, né, fora do desenho PSDB-PT, para ascender ao poder e para matar essa polarização entre PSDB e PT, e o PT estava absolutamente destruído, e era para ele ter permanecido destruído se não fosse Bolsonaro reviver, né? Bolsonaro primeiro. Isso os próprios ministros e os próprios senadores e deputados bolsonaristas falam, né? Muito poucos publicamente, mas todos nos bastidores, né? Que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né? Não tem uma maioria de eleitores lulistas para levar o Lula ao poder. O Bolsonaro, ele perdeu apoio dentro do próprio, digamos assim, reduto eleitoral da direita no centro-oeste e no sudeste, né? Bolsonaro não perdeu porque o Lula ganhou de lavada no Nordeste. O PT sempre ganha no Nordeste. A diferença de votos estava no estado de São Paulo. Sim. No estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro teve milhões de votos a menos. Por quê? Porque ele traiu as suas próprias promessas de campanha de sustentar o enfrentamento à corrupção. Porque se ele tivesse... Assim, o primeiro ponto que a gente sempre fala, fica até cansativo de tanto que a gente bate nisso, mas é tão importante que não dá para não falar... A nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, que acabou não só com a Lava Jato, ele acabou com todas as operações contra a corrupção no país. Ele proibiu o modelo de força-tarefa da Lava Jato. Nomeação do Bolsonaro. Tinha milhares de outros quadros do Ministério Público para ele nomear, que não fossem garantistas, que não fossem amigos íntimos de José Dirceu, que não fossem acabar com a Lava Jato.
Cássio Nunes para o Supremo, tinha milhares de juristas qualificados, conservadores. Eu me lembro até na época que se ventilou o nome do Ives Gandra, alguém muito mais alinhado com a pauta da direita do que... O Cássio Nunes, ele é digamos assim, um ministro do Centrão, né? Ele não tem... Primeiro que ele não tem uma jurisprudência, uma atuação jurídica que o elevasse ao cargo de ministro supremo, ainda mais um alinhamento com a necessidade da direita de colocar um freio em abusos do Supremo naquela época cometidos contra o direito do parlamento de legislar, mas também, em algumas ocasiões, em relação ao executivo, né? E ele, no final das contas, acaba sendo refém de uma situação que ele próprio criou, né? O monstro do Supremo que a gente vê hoje, com superpoderes e com abusos muito maiores, vem do Bolsonaro. Porque se ele tivesse feito indicações diferentes para o Supremo, se ele tivesse indicado um PGR diferente, se ele não tivesse feito acordo com o Toffoli para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, acordo com Gilmar Mendes para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, em troca dele ter vetado o fim das decisões monocráticas que a gente aprovou ainda em 2019, salvo engano, no Congresso Nacional, tudo isso que a gente está vendo hoje não estaria acontecendo. Vários abusos ocorrem por decisões monocráticas e tudo isso matou o espírito. As pessoas que estavam motivadas, que queriam fazer uma verdadeira revolução nesse país e matar de vez a antiga classe política que dominou o nosso país desde a redemocratização, essas pessoas ficaram desanimadas porque falaram, puto, todo o nosso esforço foi para isso? Foi para esse governo? Foi para esse presidente que pegou a nossa esperança e jogou no lixo? Então, na minha avaliação, o Lula hoje é presidente em razão do governo Bolsonaro, da figura do Bolsonaro ter sequestrado a agenda de enfrentamento à corrupção. Se o senhor pretende ser candidato a qual cargo nesse ano? Já houve algumas apurações nesse sentido de uma possibilidade de que o senhor seja candidato ao governo de São Paulo. Queria te perguntar sobre isso, se essa é uma possibilidade colocada na mesa. E em caso positivo, se isso não gera o risco de, por exemplo, não eleger uma bancada grande de deputados, enfim, isso a gente sabe que a bancada de deputados é o que permite acesso a financiamento público de partido, financiamento público de campanha, as próprias estruturas da Câmara, elas dependem de número de bancada, enfim. Queria ouvir do senhor quais são os planos nesse sentido. Essa definição eu vou tomar em junho, né? Avaliando o que você colocou, né? Primeiro, viabilidade em pesquisa, e isso só está no meu radar, porque eu fui colocado na pesquisa e o resultado ter uma intenção de voto muito maior do que eu esperava, porque eu imaginava que o Tarcísio teria todas as condições de vencer facilmente no primeiro turno. E aí eu vejo que nas pesquisas, dependendo do instituto, que eu acho que é bem triste que a gente tenha tanta diferença entre institutos assim, nesse nível, porque uma coisa ou outra é normal, mas uma diferença tão grande acho que mostra ou que tem erro de metodologia, ou que tem problemas em pesquisas, porque dependendo da pesquisa eu apareço com 5 ou apareço com 13, né? Mas de todo modo, 5 ou 13% dos votos é muito voto no estado de São Paulo. Então, isso foi uma coisa que colocou no meu radar. A gente vai precisar fazer essa avaliação de equilíbrio, né? Primeiro, se eu for disputar, eu vou disputar para ganhar. É improvável, é extremamente difícil, porque tem um governador no cargo, e sempre quem tá no cargo tende a ganhar a reeleição, e ainda mais quando tá no seu próprio espectro político, né? Dentro do campo do imaginário da direita, né? Mas difícil não é impossível. Extremamente difícil não é impossível. Então, análise de viabilidade e o que você colocou do quanto a minha eventual candidatura ao governo do estado pode, com a minha participação em debate na TV pela primeira vez, catalisar a imagem do partido, trazer voto de legenda e eventualmente até trazer mais votos para a chapa do que eu sendo candidato a deputado federal. Ou se não, ou se eu sendo candidato ao governo do estado, eu só, digamos assim, arrisco o partido a ficar com menos um deputado ou eventualmente até mais, se eu tiver uma votação maior que traga mais algum deputado. Essa é uma avaliação que a gente vai fazer em julho. Colegas de partido têm um discurso bastante duro de enfrentamento ao crime organizado. E nós tivemos, nos últimos meses, enfim, até olhando mais geral, né, pro mandato do Tarcísio, que já está em seu último ano, as principais ações de combate ao primeiro comando da capital no estado, ao menos as de maior destaque, elas tiveram uma participação muito grande federal, né? Tanto Polícia Federal quanto a Receita Federal, nesses modelos de asfixia financeira das facções. Enquanto isso, nós tivemos 2 casos muito emblemáticos no estado, que foram as mortes do Vinícius Gritzbach e depois do delegado Rui Ferraz Fontes, que foram, assim, de certa maneira,
omissões do próprio Estado, né? E aí eu me refiro não ao Estado, poder no geral, mas governo estadual, né? Polícia Civil, Polícia Militar, com relação à falta de mecanismos de proteção nesse sentido. E aí que tem uma relação com o combate ao crime organizado. Então eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, embora a discussão de necessidade de combate ao crime organizado, ela muitas vezes se concentre nas críticas às ações federais, governo federal, o que falta no governo do estado, em São Paulo, onde é o berço do primeiro comando da capital, embora as atividades estejam espalhadas, sejam até transnacionais, para endurecer o combate ao crime organizado? O primeiro ponto que eu preciso colocar é o seguinte: é evidente que a gestão do governo federal é um fracasso, né, no combate ao crime organizado, especialmente os faccionados, as grandes facções do país. Não à toa, pela primeira vez, a gente teve uma fuga na história do país de um presídio federal, né? E a desculpa, eu nunca me canso de falar isso, a desculpa do ministro Lewandowski é de que era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Então, assim, é uma desculpa absurda. E outro ponto, né? Não há como você fazer o enfrentamento ao crime organizado só com as forças estaduais, né? Isso aí e não é nenhuma benevolência do governo federal, né, você utilizar a Receita Federal ou a Polícia Federal nos estados. Aliás, nem deve haver intervenção ou interferência do governo federal em atividades. Olha, se eu sou um promotor de justiça aqui no estado, e eu digo, olha, Receita, para fazer o enfrentamento dessa facção, eu preciso da sua ajuda aqui para uma quebra, né? Polícia Federal, para desarticular essa operação aqui, eu vou precisar da sua ajuda. Isso, num sistema saudável, eventualmente nem passaria pelo governo federal, seria as instituições conversando. Só o fato da gente discutir aqui, e você me colocou a sua pergunta, porque isso acontece na realidade, de ter que precisar de vontade política do governo federal para ter parceria da Receita com a Polícia Federal, já tá errado, né? Agora, que o Tarcísio decepcionou muito na segurança pública, eu não tenho a menor dúvida, tá? Porque, primeiro ponto, o Tarcísio prometeu, né, e a gestão da Fazenda do Tarcísio não liberou os reajustes prometidos para o estado de São Paulo, né? E hoje, até me posicionei contra, né? Essa semana, a gente até votou aumento de salário de até 95% para a Polícia Militar do Distrito Federal, que já que tem a maior salário do país. Pago com um fundo constitucional que, em sua maioria, né, ele vem da Receita Corrente Líquida da União, que, em sua maioria, vem do estado de São Paulo. Então, a polícia do estado de São Paulo trabalha, paga imposto e tem um salário menor do que aqueles que são financiados com seu imposto. Isso é uma bizarrice, né? E eu acho que uma das principais lutas de um governador do estado de São Paulo, que eu nunca vi nenhum fazer, é justamente revisar o Pacto Federativo. É justamente chegar para a União e falar, gente, não tem como, né? Não tem como eu mandar tanto dinheiro, já faz assim mais de 100 anos que São Paulo manda dinheiro para a União, que a União distribui para os estados mais pobres, dizendo que os estados mais pobres vão se desenvolver. Em 100 anos, os estados pobres continuam pobres e São Paulo continua sendo São Paulo, né? Com todos os seus problemas, que também é outro ponto, né? Quando falam que São Paulo é um estado rico comparado com o resto do país, né? Mas São Paulo está longe de ter índices dos países mais desenvolvidos do mundo, né? São Paulo tem um potencial muito maior a ser explorado. Então, primeiro, um descumprimento de promessa, né? Com as polícias estaduais, né? Polícia Científica, Polícia Civil, a Polícia Militar, ao mesmo tempo em que ele não dá licença, ele não dá liberdade, ele não dá permissão para fazer operações mais duras contra o crime organizado, que eu sei, por conversar com praças e oficiais da Polícia Militar, que a Polícia Militar quer fazer. Que a Polícia Militar quer garantir que nenhum território do país esteja sob controle do crime organizado. E o Tarcísio, com medo de apanhar de imprensa, de apanhar de ONG de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não dá autorização para a tropa fazer o seu trabalho. Então, a falta de valorização, a falta de equipamentos e a falta de permissão para que ela faça o seu trabalho, eu acho que é uma deficiência fundamental do governo Tarcísio nesse enfrentamento. E nesse sentido, quando eu falo de estrutura, eu não estou só falando do crime organizado de canhão na cinta, eu estou falando de Faria Lima também. Né? A gente tem a REAG, por exemplo, que foi muito conhecida por causa das transações ali envolvendo o primeiro comando da capital. Tem muito fundo que, assim, todo o mercado diz que tem envolvimento com o crime organizado. As autoridades sabem.
E o governador não vai pra cima? Sim, e isso pra mim é uma deficiência grave no enfrentamento do crime organizado. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela participação aqui no História Entrevista. Eu que agradeço, um prazer. Muito obrigado especialmente a você que acompanhou essa edição do História Entrevista com o deputado federal Kim Kataguiri. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas outras entrevistas e cortes. Até a próxima. Eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.